Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês as minhas leituras de setembro e de outubro. Porque assim, setembro eu não tive tantas leituras como eu gostaria de ter tido. E aí eu falei, é muito curtinho, vai ficar um vídeo minúsculo, né? Porque são muito poucas leituras. Falei, então eu vou esperar pra juntar com as de outubro e aí dar um vídeo mais longo e, né, mais divertido também pra vocês. Então não esqueçam de deixar o seu like aqui já no começo do vídeo pra ajudar o canal. Se esse botãozinho aqui embaixo estiver vermelho, significa que você não é inscrito, então clica ali e se inscreve no canal. E também, né, vão comentando ao decorrer do vídeo se vocês já leram alguma das minhas leituras ou não. A primeira leitura do mês de setembro foi Contos e Lendas de Pancam, que está aqui, né, pra vocês verem. E ele é um livro com alta fantasia, com um pouco de romance e também algumas reflexões filosóficas. O livro é uma coletânea de lendas e contos de Pancam, né, como já diz o título, que foram escritas pelo mestre Rinzai. Me desculpem se eu errar uma pronúncia de algum nome, porque são nomes levemente difíceis, mas eu acho que dá certo. Então, eles são vários contos, assim, que é um mais envolvente que o outro e um mais emocionante que o outro. Eram contos que quando eu terminava de ler, eu ficava, meu Deus. Porque, tipo, são maravilhosos, assim. Eu amei cada conto que eu li. É claro que tem uns favoritos, né, entre os que eu li, porque se eu não me engano o livro tem 5 contos, eu acho, eu não tenho certeza, e são maravilhosos, assim, eu amei cada conto. Teve uns que eu ficava com uma raiva dos personagens, eu falava assim, não, eu não acredito que isso tá acontecendo. Mas enfim, um livro muito interessante, que eu dei 4,5 estrelas. Ah, e só, né, pra dar uma adiantada aqui pra vocês, eu não vou dar uma resenha muito grande sobre os livros, vou dar mais uma pincelada, para o vídeo também não ficar muito longo e levemente cansativo. Mas tem as resenhas de grande parte desses livros lá no meu Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui pra vocês. E se ainda não tiver, provavelmente eu vou fazer, mas, né, se vocês quiserem a resenha de algum que ainda não esteja, né, lá no meu Instagram, me mandem uma DM que aí eu já adianto a resenha pra vocês. A próxima leitura é Imperfeitos, que conta, né, a história da Olive e do Ethan. Os dois não se suportam, eles não gostam um do outro, né? Tem uma péssima relação. Só que os irmãos deles vão casar, né? A irmã da Olive e o irmão do Ethan acabam se casando. E no casamento, as pessoas acabam pegando uma intoxicação alimentar por conta do buffet. E por alguma razão, né? Que eu não vou também explicar tanto, porque eu não gosto de dar spoiler sobre a história. A Olive e o Ethan não vão comer aquela comida. Então eles são os únicos da festa inteira que não pegaram intoxicação alimentar. Então a irmã dela fala pra ela ir na lua de mel deles, porque ela não poderia perder, porque aquilo foi de um sorteio, não teria como remarcar. Então a Olive e o Ethan pegam um avião e vão para o Havaí para a lua de mel, né, que seria dos irmãos deles. Lá eles vão ter que fingir que eles são um casal, né, porque era a lua de mel daquele casal ali que acabou de se casar, né, um casamento, né, uma lua de mel e tal. Então eles vão ter que fingir que são um casal super apaixonado. Só que o ponto é que eles não se suportam, como eu já falei pra vocês, então eles vão acabar se aproximando por conta desse fingimento que eles vão ter que fazer. E aí vai desenvolvendo a história e vai ficando um romance maravilhoso. As alfinetadas entre a Olive e o Ethan são maravilhosas, eu ri tanto com esses dois. Vou dizer que o começo da história é levemente arrastado, assim, até umas 70 páginas eu não tava tão conectada com a história e com os personagens. Mas com o decorrer dela e depois daquelas 70 páginas iniciais, que é o breve resumo do livro, digamos assim, eu me conectei com a história. Tanto que eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, porque ele junta duas coisas que eu gosto bastante, que é Enemies Lovers e Fake Dating, né, que eu, uma romântica apaixonada por, né, romances, amei essa junção, porque são as minhas duas tropes favoritas, né, mas enfim. A próxima leitura e a última leitura de setembro é Destino Dividido, que conta a história do Tank e da Cess. O Tank é um típico garoto problemático que acaba se envolvendo em vários problemas na tentativa de ajudar a família dele financeiramente. Ele acaba se metendo com alguns roubos, com umas pessoas não tão legais assim, e por conta de um dos roubos que ele faz, ele acaba conhecendo os membros de uma gangue de motoqueiros que, né, convidam ele pra, né, meio que uma forma de quitar a dívida que ele vai ter com essa gangue, a se juntar a eles, né. E lá ele vai conhecer a Cess, que é a filha de um dos líderes dessa gangue. Então vai acontecer várias coisas nessa história. O Tank vai acabar entrando, né, em coma por causa de um negócio extremamente ruim que acontece ao decorrer da história. E aí
a Cés vai seguir a vida dela, né, normalmente, assim, tudo mais, vai ter um relacionamento. Esse relacionamento dela vai ter algumas problemáticas que vão ser desenvolvidas ao decorrer da história. Por isso que eu falo que pode ter alguns gatilhos nessa história também, então dei uma pesquisada sobre, porque eu não quero que ninguém, né, fique ruim ao decorrer da leitura. Mas ele é um livro muito interessante, né, ele tem uma vibe de romance de segunda chances. Pode dizer que ele é um pouco de dark romance, mas eu não acredito que seja um dark romance, apesar de ter algumas coisas levemente ruins, mas é uma leitura muito interessante. Se eu não me engano, eu vou ler aqui embaixo que eu anotei, né? Eu dei 4 estrelas pra esse livro, né, que eu li em parceria, inclusive, com a Editora Five, que eles são meus parceiros, né, desse ano, e também até um pouco do ano que vem. Indo agora para as leituras de outubro, eu comecei o mês lendo Corrupt, que é da saga Devil's Night. Que eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu não sou muito acostumada a ler dark romances, assim. Não é muito meu gênero favorito, assim. Ainda tô me acostumando com essa vibe. Então foi uma leitura levemente contraditória, porque assim, eu sou leitora de, tipo, Imperfeitos, que é um romance vibe fofinho, A Seleção, Clube do Livro dos Homens, que são livros mais tranquilos e mais light de se ler. Então quando eu li Corrupt foi, tipo, uma vibe bem pam, assim, né? Que quem já leu ou conhece mais ou menos um pouco dessa história vai entender o que eu tô falando. Mas dando um breve resumo, ele conta a história dos 4 cavaleiros, que são 4 jovens que, na noite anterior ao Halloween, ou seja, na noite dia 30 de outubro, eles saem para atormentar a cidade deles, que é Thunder Bay, se eu não me engano é o nome da cidade. E eles saem para atormentar essa cidade. Eles são filhos de magnatas, né, de pessoas muito influentes, então por isso não acontece nada com eles. Em uma determinada, né, noite do diabo que eles chamam, que é Devil's Night, acaba acontecendo que os vídeos que eles gravam deles aprontando pela cidade é vazado e mostra o rosto deles. Então eles vão pra cadeia, ficam presos, né, lá por um tempo, mas só 3 dos 4 cavaleiros, né? E aí eles vão pra cadeia, ficam presos lá por um tempo. Depois que eles são soltos, eles têm um objetivo que mantém eles unidos ainda, que é acabar com a vida da pessoa que acabou botando eles na cadeia. A gente só vai descobrir isso no decorrer da história, então eu não vou falar quem é que é o responsável por eles estarem na cadeia, mas é uma história bem interessante. Assim, muitos momentos eu fiquei levemente desconfortável com a leitura, porque tem cenas que são muito pesadas e eu não estou acostumada com esse estilo de livro. Apesar disso, eu gostei, assim, foi uma leitura interessante, eu fiquei muito presa, eu queria descobrir o que aconteceu, eu queria descobrir como é que ia acontecer a história, o que ia acontecer com a Rika, né, que é a outra protagonista, porque ele é narrado em 2 pontos de vista, que é o ponto de vista do Michael, que é o líder dos cavaleiros, e da Rika, que é uma garota que conhece todos os cavaleiros desde a infância, então é completamente obcecada por eles. É uma história muito interessante. De todos os cavaleiros, inclusive, o meu não é o Michael, e sim o Kai, que eu ainda estou lendo, né, que eu estou lendo Hideaway, que é o próximo depois de Corrupt. E o meu cavaleiro é o Kai, né, meu cavaleiro é o Kai, não. O meu cavaleiro favorito até o momento é o Kai. Inclusive, comentem aqui qual é o cavaleiro favorito de vocês, porque, né, tem 4, então, que é o Will, o Damon, o Michael e o Kai. Mas enfim, essa leitura, que, né, já estou me estendendo demais, então vou ser mais breve. Eu dei 4 estrelas por conta desses pontos que eu falei pra vocês, que eu me senti levemente desconfortável lendo, e que aí me fez não dar um 5. E também porque eu não acho um livro tão interessante. A próxima leitura do mês de outubro foi Missão Romance, saindo um pouco dos mocinhos problemáticos, né? Indo pra uma leitura um pouco mais tranquila. Esse livro também é um Enemies to Lovers, né? Porque nós temos alguns Enemies to Lovers nessas minhas leituras de setembro e de outubro. E é um livro muito interessante que conta a história da Liv e do Mac, né? O Brandon Mac. Que, inclusive, eu indiquei pra vocês também no livro indicando Enemies to Lovers, né? Que eu acho que eu dou uma descrição um pouco mais detalhada, mas vou dar uma breve descrição aqui pra vocês. Então, ele conta a história da Liv, que é irmã da tia lá do primeiro livro, né? Que pra quem já leu o Clube do Livro dos Homens já conhece essa personagem. E do Mac, que é um dos integrantes do Clube do Livro dos Homens. Os dois não se gostam, né? Não se suportam, mas vão ter que acabar trabalhando juntos, né? Trabalhando juntos pra poder solucionar um negócio que aconteceu que não é nem um pouco agradável, né? Na história, inclusive tem gatilhos, né? Deem uma pesquisada pra também não ficarem ruim lendo esse livro. Mas eles vão acabar se aproximando por conta desse trabalho que eles vão ter que fazer juntos.
Então, ao decorrer da história, nós vamos vendo, né, o relacionamento deles evoluindo. Eu achei muito divertido o livro. Fora as partes mais delicadas, eu achei um livro extremamente divertido. Eu amei ver as alfinetadas da Liv e do Mac. E também amei um galo que tem nessa história, que eu não vou dar tantos detalhes assim, mas esse galo, assim, ó, tô fechadona com o galo. Mas é uma história muito divertida. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, porque eu gostei bastante dele. Só não dei 5 porque 5 estrelas é um livro, tipo, excelente, 0 defeitos. E tem alguns pontos nessa história que eu não gosto tanto, mas foi um livro muito interessante. A próxima leitura do mês foi Amor e Patins, que conta a história da Eva e do Mateo, eu espero ter pronunciado certo, que são patinadores artísticos. Eles competem na modalidade de dupla, só que por algum motivo, que eu não vou dar tantos spoilers, eles acabam perdendo as suas duplas, né? A Eva acaba se separando dela da dupla de anos que ela tem, e o Mateo se separa da dupla que ele estava porque ele tem um comportamento levemente problemático, tipo, um pouco difícil de lidar. E aí eles vão ter que trabalhar juntos porque a temporada de patinação, né, e das competições está começando, então não tem mais nenhuma outra dupla disponível. Então eles vão ter que trabalhar juntos. Eles vão ter que se aproximar por conta disso, porque para poder patinar em dupla você tem que confiar muito no seu parceiro. Então eles vão acabar adquirindo uma confiança um no outro. O relacionamento deles de alfinetadas vai evoluindo para um romance, o que é maravilhoso, porque eu adoro ver a transição do enemies para o lovers, né? Que é dos inimigos para os amantes. Então, assim, foi uma leitura muito divertida, eu gostei. Eu amei o grupo de amigas da Eva, inclusive, né? Que ele tem uma das tropes também, é Found Family, que é, tipo, quando você encontra uma família, né? Você constrói uma família. Então, assim, o livro é impecável, eu adorei. Ele tem vários altos e baixos de emoções. E um momento você tá rindo, outro momento você tá chorando, outro momento você tá com uma raiva de um personagem, outro momento você tá amando ele. Então, assim, excelente. E ele também tem 2 pontos de vista, que é um é da Eva e outro do Mateo. Então a gente consegue ter uma noção mais ou menos do que os personagens estão pensando um do outro. Que eu, inclusive, amo, sempre falo nas minhas resenhas isso. Que eu adoro quando tem 2 pontos de vista, porque aí a gente consegue entender muito bem e se envolve muito mais na história, tipo, que a gente entra na cabeça do personagem e fala assim, é isso que ele tá pensando. Mas enfim, não lembro se eu disse a nota pra vocês, porque eu tenho memória fraca, mas eu acho que eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, porque foi uma leitura muito legal também. E por último, mas não menos importante, nós temos Destinados ao Amor, que é a última leitura, né, do mês de outubro que eu li, e foi um livro muito interessante também. Uma das tropes desse livro é fake dating, que, né, como eu já falei pra vocês, é relacionamento falso, né, quando os 2 protagonistas vão ter que fingir um relacionamento. E eu achei maravilhoso. Os nossos protagonistas são o Thiago e a Isabela. Os 2 vão se conhecer no carnaval, quando a Isabela, pela primeira vez na vida dela, decide pular, né, num bloquinho de carnaval que tá acontecendo na rua dela, né, que acontece todos os anos, mas ela só observa de longe. Ela fala, por que não ir nesse bloquinho, né? Dar uma observada, ver como é que as pessoas estão e tudo mais. Lá, ela conhece um pirata misterioso, que eles acabam ficando, mas ela imagina assim, não vai dar em nada, porque eu só vou ver ele hoje e nunca mais vou ver na vida. Só que a nossa Isa estava redondamente errada, porque este pirata misterioso era o vizinho dela, o Thiago. Eles acabam se aproximando porque os pets deles acabam invadindo o quintal um do outro, né? O cachorrinho dele invade a casa dela e o gato dela invade a casa dele. Então eles vão se aproximando por causa dos pets, vão criando uma amizade muito legal e muito fofa, assim. Eu amo ver a amizade deles sendo construída. E aí, por conta de alguns acontecimentos na história, eles vão acabar fingindo um relacionamento para a família do Thiago. E aí, por conta desse, né, fingimento, né, eles vão se aproximar e a relação deles vai evoluir muito mais. Eu amei essa história do começo ao fim. Tem gatilhos também nessa história, principalmente com relações familiares e gordofobia também tem bastante. Então, fiquem de olho, né, nos gatilhos. Deem uma pesquisada, porque eu não quero ninguém ficando mal durante as leituras, né, porque a leitura tem que ser legal. Se tem algum gatilho pra você, vamos dar uma evitada. Mas esse livro é extremamente interessante. Ele também é uma montanha-russa de emoções. Tem um momento que você tá amando os personagens e outro momento você quer tacar um sapato na cara de um dos personagens, principalmente da mãe da Isabela. Mas enfim. Eu amei essa leitura e eu dei 4,5 estrelas pra ela também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, porque é muito importante. Se inscreva aqui embaixo se vocês ainda não se inscreveram, né? O que vocês estão esperando pra se inscrever? Se inscreve aí. Gente, eu sou muito gente boa.
Assim, pelo menos eu acho que eu sou muito gente boa. Então, se esse botãozinho estiver vermelho, significa que vocês ainda não são inscritos. Cliquem ali rapidinho. Comentem também se vocês já leram algum desses livros, ou se já tá na lista de vocês, né? Se vocês se interessaram por algum desses livros enquanto eu estava comentando sobre eles. E compartilhem com os amigos de vocês o vídeo também, para eles conhecerem o canal, né? Pra também se interessarem por leituras. Se vocês viram algum gênero de livro que vocês acham que seus amigos vão gostar, compartilhem pra eles o vídeo. Mas é isso, um beijo no coração de vocês. Tchau!